Olá pessoal, professor Nilson Alves aqui mais uma vez. Então vamos dar continuidade aqui a esse game que tá uma maravilha, beleza? Que um pequeno game engine está começando a dar forma, não é verdade? Então nós já temos um modo robusto de controlar o loop de animação e também a captura, né, a entrada do usuário no teclado de uma maneira eficiente para jogos. Bacana? Então aí nós temos uma boa base. Então agora neste modo que nós vamos iniciar, que é o módulo 4, nós vamos avançar um pouco além e faremos algo muito interessante aqui, eu prometo para vocês. É interessante e fundamental, que são os sprite sheets, né, que são aquelas folhas de sprites. É um sprite, como você aprendeu lá no módulo 2, né, desse curso, é cada elemento controlado pelo loop de animação, o herói, um inimigo, um bloco, uma plataforma, enfim, tudo aquilo que a gente movimenta. Então, uma folha de sprites é uma imagem, né, contendo várias partes de uma animação. Essas partes elas são alternadas constantemente para produzir o movimento de um ou mais sprites, tá certo? Então, eu vou mostrar aqui, ó, na tela do meu computador para vocês. Olha aqui, esse sprite eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui é o sprite que eu prometi na aula passada, tá certo? Olha só aqui na tela. Aqui nós vamos ter, ó, linhas, tá certo? E colunas. Então nós temos 1, 2, 3 linhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 colunas. Cada linha com a intersecção de uma linha com uma coluna forma uma imagem única, tá certo? Só que nós vamos ter que carregar essa imagem toda e nós vamos ter aqui então cada frame desse vai ser um movimento, onde nós vamos animar e vai gerar aquele movimento contínuo e completo, beleza? Então, pessoal, uma boa prática é carregar imagens maiores, né? Igual mostrei para vocês, contendo uma porção de outras imagens menores. Uma vez de ter cada pequena imagem em seu próprio arquivo, beleza? Então, lembre-se de que o ambiente web, cada imagem requer nova conexão com o browser ou com o servidor, tá certo? Então, programar animação com sprite sheets pode ser tão simples ou tão trabalhoso quanto você desejar, tá? Ou você precisar. Isso depende da abordagem utilizada que você vai utilizar no jogo, tá? Então, já aqui no nosso jogo, nós adotaremos uma abordagem bastante sistematizada. Primeiro, cada sprite sheet ela será dividida em espaços iguais, igual mostrei para vocês, cada quadradinho, tá? Por isso, as imagens ela deve estar corretamente distribuída. E eu vou deixar esse arquivo que já está preparado para vocês baixarem, tá? Então, cada linha de sprite sheets corresponderá a um estado do sprite. Por exemplo, igual eu mostrei, ele pode estar parado, outro estado correndo, ou para a direita, ou correndo para a esquerda, tá? E também a animação de um estado usará somente a figura da sua linha própria. Nós vamos aprender a calcular isso e colocar ali no nosso jogo apenas cada quadro de frame, tá? Então chega de teoria e vamos para a prática. Aqui para iniciar o jogo, ok, você vai pegar a pasta do jogo, tá? Nós temos aqui a pasta do jogo e aqui vocês vão clicar com o mouse direito, vão nova pasta. E aqui você vai colocar a pasta 04, ok? A pasta 04 nada mais é do que o quarto módulo que nós vamos iniciar agora. O que nós precisamos? Vamos pegar essa imagem, vou deixar apenas essa aqui, só foi para fim de exemplo, eu vou deletar essa imagem aqui e vou colocar para dentro, vocês fazem o mesmo, vocês vão baixar essa pasta 04 dessa maneira aqui. O link está aí na descrição do vídeo. Tá? E você vai pegar essa pasta com essa imagem, vai abrir, beleza? E aqui, assim, deixa dessa maneira. Aí você vai abrir o Sublime Text, ok? E aqui nós já temos a nossa pasta com o nosso sprite. E nós vamos, então, dar início à nossa programação. A primeira coisa que nós vamos fazer é o clipping. O que é o clipping? O clipping é onde nós vamos pegar, nós vamos carregar a imagem e nós vamos fazer os recortes, que chamamos de clip. Tá ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos para carregar a imagem, nós precisamos do nosso executável HTML. Que o nome desse arquivo nós vamos chamar ele, vocês colocam aí, ó, clipping, 2p, clipping, ponto .html, tá? HTML. Dá um Ctrl S para salvar
e você vai salvar, escolhe lá dentro da nossa pasta, que no meu caso está a área de trabalho, aqui está meu jogo, pasta 4, e você vai salvar o arquivo clip.html nessa pasta, tá ok? Beleza? Aqui nós estamos com o arquivo já aberto. Como que nós vamos fazer? Vocês vão criar o HTML de vocês, tá? Aqui minha estrutura pronta. E agora nós vamos escrever que no título, nós vamos colocar aqui, ó, recorte. Coloca aí recorte e enquadramento. E nós vamos colocar aqui entre parênteses, vou colocar aqui o clipe. Clipe com 2P, tá. Isso assim, dessa forma, beleza? Agora nós vamos aqui então dentro do nosso body, corpo do nosso documento, e aqui nós vamos fazer o nosso canvas, ok? Nosso canvas aqui pronto. E aqui nós vamos colocar dentro do canvas, nós como de costume, o nosso ID, tá? E no ID nós vamos dar o nome canvas clip. Esse é o nosso Canva Clip. Aí nós, como de costume, também vamos dar uma largura, né, width. Vou atribuir 500 para esse valor, tá? E também a altura. Vamos fazer um quadrado aqui de 500 também. E bacana. Criamos o nosso executável. E aqui abaixo, como de costume também, nós vamos colocar o nosso script. Vamos aqui e dar continuidade ao nosso código, tá? Aqui, pessoal, eu vou criar uma var, né, que é uma variável, e vou instanciar aqui, ó, img Sonic, vou colocar maiúsculo, né, Sonic, e vai receber new image, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar image sonic.src, e aqui eu vou chamar o sprite lá, que é esse aqui, ó, vou chamar aqui o nosso sprite sheet. Vou até copiar aqui para não ter erro, tá? Copiar completo, Ctrl C, eu recomendo que você faça o mesmo para não fazer errado, que senão não funciona, tá? E aqui a gente abre aspas e coloca o nome aqui, vamos colocar ponto e vírgula e ok. E agora nós vamos criar aqui uma função, tá? Para gente realizar o clipe. Então vamos lá, img Sonic, né? Aí vou apontar para o método onload, que é o método que vai carregar a nossa imagem. Ele vai receber uma function, tá? Abrir chaves e fechar chaves. Aqui, pessoal, vou até comentar, dizer assim. Aqui faremos o clipe. Então, só para frisar aqui, no evento onload da imagem, nós vamos calcular a posição X e Y do recorte. Então, como estamos considerando quadros de tamanhos iguais, conforme eu mostrei para vocês, basta dividir a largura pelo total, né, a largura total pelo número de coluna. A gente obter a largura de um quadro. E depois, basta o quê? Fazer a gente multiplicar, né, o valor pela coluna desejada, aí nós temos a posição X, onde o recorte se inicia. Então, para a posição Y, o processo é análogo, não importa, tá? A partir da altura total e número de linhas. Então, vamos dar continuidade aí ao nosso código, tá? Dentro dessa função que eu falei aqui, que aqui nós vamos escrever código, eu vou tirar esse comentário e vou colocar aqui, ó, passo estes valores, vamos lá, valores conforme a minha sprite, tá? Sprite X. Ok? Beleza, vamos lá. Eu vou criar uma variável, o nome dela linhas, né? Então, assim, quantas linhas, vou atribuir a quantidade de linha que eu tenho. Vou abrir aqui a nossa imagem para você ver. Olha só. Ela tem 1, 2,
3 linhas, não é isso? Coluna, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 3 linhas e 8 colunas. O que eu vou fazer no meu código? Eu vou colocar que linhas são 3 linhas. E vou atribuir outra variável, que é o número de colunas. Que vou dizer que temos... Quantas colunas? Nós temos 3. Tu okay? é cego! Então, nós já temos aqui colunas e nós temos as nossas linhas. Agora, eu vou fazer um outro comentário aqui e vou dizer para vocês o seguinte, que aqui eu vou dizer a dimensão de cada quadro, tá? Então, vamos dizer dimensão de cada quadro. E vamos fazer. Então, vou dar aqui var largura, tá? Que vai ser igual o que? A imagem, img, né? img Sonic, e no método width, que é, no caso, é a minha largura, né? Vou dividir pela colunas, que é a minha variável colunas lá, e ponto vírgula. E aqui embaixo eu vou atribuir agora para criar a minha altura, tá? Minha altura, var altura. E vou atribuir a ela a mesma coisa, só que com a altura agora, tá? img Sonic, tá? Ponto height, que no caso é a altura. E vou dividir pela linhas, tá? Linhas, ponto e vírgula e ok. Vamos continuar com o código. Aqui eu vou fazer um outro comentário e vou dizer o seguinte, que aqui é o quadro que eu quero. Então eu vou aqui, ó, quadro que eu quero. Beleza? E o que eu quero o quê? Eu vou expressar isso aqui em linhas e coluna. O quadro que eu quero é expresso em linhas e colunas. Beleza? É só para fins didáticos. Por isso que eu estou comentando aqui o código para um fácil entendimento. Vou criar a variável var, quero linha e colocar maiúsculo assim. Quero linha e vou atribuir a quero linha igual, eu quero a linha 2. Eu tenho que esclarecer uma coisa para vocês. Voltar na imagem novamente. Aqui eu coloquei 2, tá? Mas na verdade é a terceira linha. Porque a gente conta a partir do índice 0. Eu vou abrir aqui mesmo no Sublime. Aqui eu tenho um sprite, aqui fica até mais fácil. Ó, eu tenho aqui a linha 1, que na verdade é índice 0, índice 1 e índice 2. Então, na verdade, eu estou dizendo que eu vou pegar essa linha aqui, ó, no meu quero linha. Eu quero a terceira linha, que na verdade é o índice 2, que começa do 0. E está entendido? Em programação, a gente, quando trabalha com índice, conta-se a partir do 0, 1 e 2, tá ok? O 2, no caso, é a terceira linha. Então, vamos lá. Entendido aqui. Vou colocar um ponto e vírgula aqui. E vou criar outra var. E vou dizer que eu quero agora o quê? Quero coluna. E vou colocar maiúsculo. Coluna. E eu vou atribuir que eu quero. Qual a coluna que eu quero? Não são 8 colunas, eu vou querer a última imagem. Então, eu quero a coluna 7. Por que coluna 7 ao invés de 8? Por causa do índice. Veja bem. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas se eu for contar de índice, eu tenho índice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, eu quero essa imagem aqui, a última imagem. Então, ela está na linha de índice 2 e na coluna de índice 7. Entendido? Então, voltamos para o código. Beleza. Vamos aqui. Agora sim, eu vou fazer a posição do recorte, tá? A posição do recorte. Aí sim, eu vou dar uma variável, né? X, vou dar o nome de X. E vou atribuir essa variável X a largura. Veja bem que nós já temos a largura aqui, né? Ó, vou atribuir a largura, né? Atribuir a imagem sônica, a largura coluna, que está atribuída dentro dessa variável, tá isso. Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou multiplicar essa largura por
quero linha, que quero linha está atribuída à segunda linha, o segundo índice, tá? Que no caso eu vou colocar aqui, ó, quero linha. E vou colocar ponto e vírgula. Aqui embaixo eu vou colocar var, uma variável, né? E vou dar o nome para ela de y e vou dizer que a altura e multiplicar essa altura aqui pelo quero coluna, não é isso? Opa, quero coluna. Ok, ponto e vírgula. Beleza? Então, tendo a gente calculado x, y, largura e altura, basta lembrarmos, né, lá daquele modo do Draw Image, do Context. Vocês viram lá no capítulo inicial, lá no capítulo 1, onde a gente iniciou, que eu falei sobre isso. Se você não lembra, volta às aulas, como eu recomendei na aula anterior. Assista tudo novamente e vai refazendo os códigos para você chegar aqui e refrescar a memória e lembrar de tudo aquilo que a gente já estudou, beleza? Então, este método ele pode ser chamado de duas maneiras. Desenhando uma imagem inteira, né, que é o context.drawImage, tá? Enfim, você já sabe. Ou a gente fazendo o clipping, que é o que nós vamos fazer aqui, tá? Beleza? Então, nós vamos finalizar o nosso código. Vamos lá. Para finalizar o código, eu vou fazer o seguinte. Eu venho aqui, vou criar uma variável, né? Var. E vou, que é o context, tá? Você lembra lá do context? Vou atribuir ao document ponto, lembra disso aqui, ó, get maiúsculo element, get element by id. Lembra disso? Aí a gente vamos referenciar então aqui o nosso canvas. E aqui dentro nós vamos pegar o nosso ID do canvas. Onde ele está? Aqui, ó. O nosso ID. Simplesmente vem aqui, copia o nosso ID, dá um Ctrl C, volta aqui e vamos colocar aqui dentro o nosso ID. Ctrl V, entre aspas, não esqueça, tá? E agora nós vamos apontar para o método aqui, get context. Get context. Lembra que o context, do qual jogo nós estamos desenvolvendo em 2D, ok? Só que aqui vamos colocar entre aspas, para não dar problema. O jogo em 2D. Aqui nós colocamos um ponto e vírgula, tá certo? E agora aqui nós vamos fazer o context draw image, tá? Que vem aqui o context ponto draw image. Dessa forma. E vamos abrir aqui o nosso parêntese para a gente trabalhar aqui alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? São os parâmetros da imagem. Conforme eu falei, a gente já definiu tudo que nós precisamos da imagem, origem, x e y, largura, altura, o destino, enfim. Vocês vão entender aqui agora. Vamos lá. Vamos abrir aqui e aqui dentro nós vamos colocar nossos parâmetros. Que no caso, eu quero o quê? A IMG Sonic, não é isso? Que é a nossa imagem. Vírgula, não é ponto e vírgula agora. Que entre um e outro a gente vai só vírgula. Eu não vou colocar na mesma linha para melhor entendimento. Então vamos aqui. Image, o X nós já calculamos. Tá aqui o X, nós estamos pegando aqui, ó, X, tá? Ele está aqui, vírgula. O Y, nós já temos também, que já foi pego lá em cima. Aí nós temos também largura, tá? Que nós já temos a largura aqui, ó. Tá ok? Temos tudo. Então, nós vamos aqui, ponto. Tudo que eu estou colocando aqui é porque nós já temos. Aí temos a altura, tá? Altura, vírgula. E agora, pessoal, eu quero a posição no canvas onde quero desenhar. Lembra disso que eu expliquei isso para vocês? Então, vamos colocar aqui que eu quero na posição 100, vírgula. Eu vou colocar aqui, comentar só para vocês entenderem, ó. Que isso aqui é a posição, a posição no canvas onde eu quero desenhar. Ok? Beleza. E aqui, como vocês sabem, a posição é 2 pontos, né? São a coordenada, são 2 pontos.
E eu pego a largura e vírgula e pego também a altura. Nesse último aqui eu não preciso de vírgula. Agora eu acredito que aqui está tudo ok. Vamos dar um Ctrl S para salvar. E vamos ver se realmente pegou o nosso clipe, que eu falei que é essa última imagem aqui. Ok? Então vamos minimizar isso aqui e vamos abrir o nosso executável, que está aqui, ó, clip.html. Eu vou colocar aqui em lista para vocês verem. Aqui, detalhe, clipe. Vou clicar aqui 2 vezes. Olha aí, pessoal, não funcionou. Teve algum erro aqui, vocês não me avisaram. Vamos lá, vamos para o código. Olha, primeiro, olha aqui. Aqui eu coloquei, não coloquei espaço. Aqui é o underline. Então aqui também, ó, vamos lá. Coloca aí no de vocês, underline. Outro probleminha aqui que vocês não me avisaram. Aqui linhas são 3 e nós temos quanto? 8 colunas, tá certo? E aqui tá certo, que é no índice da linha 2, índice 2, e no índice 7, que é a imagem que eu quero, que é essa aqui que eu falei para vocês. Essa última aqui, beleza? Onde mais? Olha aqui, ó, vocês não me avisaram. No X é largura. Então eu quero a coluna aqui em cima, tá certo? Vamos lá, Ctrl X. Eu vou colocar aqui, ó, coluna, e aqui embaixo é que eu quero a linha, pessoal. Ctrl X vezes a linha, tá? É isso aqui, tá? Vamos ver, tá. O resto eu acredito que fez tudo certo. Agora vamos dar o Ctrl S para salvar. Voltamos aqui e vamos atualizar. E aqui está o nosso Sonic. Você pode prestar atenção. Se você prestar atenção, a imagem é a mesma. Veja só, tá vendo? Correndo para a esquerda, ok? Beleza? Então, viu aí que funcionou? Aqui está. Então, nós conseguimos pegar o nosso quadro, tá? Nós conseguimos aí pegar o nosso quadro. Que maravilha, né? O nosso Sonic aí, então, correndo para a esquerda. Só que, pessoal, ainda não terminou. Nós vamos animar, nós vamos pegar frame por frame e fazer ele animar. Na próxima aula, nós daremos o prosseguimento à confecção do nosso Game Engine e nós vamos criar a classe Sprite Sheet, que ela vai ser responsável por avançar a animação, conforme eu falei, escolhendo qual quadro a ser desenhado no momento. E também nós vamos calcular as posições de recorte e realizar o clipe, dados os números de linhas e colunas, conforme nós fizemos ali. E nós vamos gerenciar o tempo entre um quadro e outro. Se vai correr mais rápido, se vai ser mais lento, enfim. Nós vamos gerenciar isso aí, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Espere aí que a próxima aula vem top demais. Valeu, um abraço e até a próxima aula.